Os números da Operação Contenção no Rio de Janeiro continuam subindo e a cada atualização só reforça o tamanho dessa guerra. Mais de 120 mortos, dezenas de prisões, dezenas de fuzis, muita droga apreendida e o que parece ser o maior cerco já feito contra o Comando Vermelho nas últimas décadas. O clima nas comunidades da Penha e do Complexo do Alemão é de tensão constante. Helicópteros, caveirões, barricadas em chamas e um rastro de destruição que mostra como que o crime organizado virou quase que um exército paralelo dentro do Rio. E no meio desse caos todo, um outro nome, assim como tantos que já estão surgindo aí, chamou a atenção nos últimos dias. Lucas Gabriel da Conceição, mais conhecido no submundo do crime como Mata Rindo, um jovem de apenas 20 anos, natural do Maranhão, que acabou morrendo no confronto com as forças policiais. Mas quem era esse cara? O que ele estava fazendo no Rio de Janeiro e por que o nome dele está se espalhando tanto nas redes sociais, nas manchetes dos portais de notícias? Bom, hoje a gente vai entender então quem foi o Mata Rindo e qual que era o papel dele dentro do Comando Vermelho. Eu sou Marcelo Milos e depois da vinheta eu te conto. Os olhos do país inteiro estão voltados para o Rio. A chamada Operação Contenção, que reúne Polícia Civil, Militar, Forças Especiais, segue varrendo os complexos da Penha e do Alemão, regiões conhecidas como o Quartel-General do Comando Vermelho. Segundo a Secretaria de Segurança, essa operação teve mais de 100 mandados de prisão expedidos justamente para tentar capturar criminosos de outros estados que estariam se escondendo no Rio. Gente do Pará, da Bahia, do Espírito Santo e do Maranhão, todos buscando refúgio nas favelas cariocas, onde o tráfico é forte e o controle das facções dificulta a entrada da polícia. E entre esses foragidos estava o Lucas Gabriel, o Mata Rindo, como estão chamando, um nome que começou a circular com força nas redes sociais depois que o corpo dele foi identificado entre os mortos da Penha. De Chapadinha para o Rio. O Lucas nasceu em Chapadinha, no interior do Maranhão, uma cidade com pouco mais de 80 mil habitantes. Lá, segundo os portais locais, como o Imirante e o Marrapá, ele já tinha passagem pela polícia, embora os detalhes desses crimes não tenham sido totalmente divulgados. O que se sabe é que depois de se envolver em confusões por lá, ele fugiu para o Rio de Janeiro, provavelmente para tentar se esconder das autoridades maranhenses e recomeçar dentro do crime. No Rio, ele teria se aproximado de pessoas ligadas ao Comando Vermelho, especialmente nas comunidades da Penha e do Complexo do Alemão. Essas duas regiões são hoje consideradas o coração da facção e é ali que estão figuras aí como Edgar Alves de Andrade, o Doca, apontado como um dos grandes chefes do tráfico na Zona Norte. E segundo informações divulgadas por páginas de notícias, aí o Mata Rindo ele teria se tornado meio que um dos chamados contenção. O que é ser da contenção? No jargão do crime, contenção é aquele soldado que anda armado 24 horas, geralmente de moto, vigiando as bocas de fumo, observando os acessos das comunidades e monitorando a chegada da polícia. São os primeiros a dar o alerta quando uma operação começa e também os primeiros a atirar quando o confronto é inevitável. Ou seja, o Mata Rindo ele não era um simples olheiro, era alguém que estava na linha de frente, um soldado do crime, um jovem, armado e acostumado com o caos. Nas redes sociais, ele aparecia em vídeos e fotos com fuzis, motos potentes e o rosto coberto com o símbolo do urso, referência direta ao Doca, o chefão da Penha. Essa imagem do urso virou quase que um selo entre os criminosos mais jovens do CV, uma espécie de identidade visual da tropa do Doca. De acordo com relatos de quem acompanhava as suas redes sociais, ele usava nomes como Luca ou Bé e vivia postando vídeos de ostentação, moto, bebida, funk, arma na cintura. É aquele estilo que a gente já conhece, o mesmo padrão de muitos traficantes da geração Z, que transformaram o crime num espetáculo e a vida armada em conteúdo para TikTok. A morte durante a Operação Contenção. Foi nesse cenário que a morte dele aconteceu. Segundo informações do Imirante, confirmadas por vídeos que circulam nas redes, Lucas morreu durante os confrontos na Penha em um dos dias mais intensos aí da operação. Ainda não há um relatório oficial detalhado dizendo exatamente como que ele morreu, se foi um tiroteio direto, emboscada, ou troca de fogo durante a incursão, O que se sabe é que ele foi identificado entre os corpos encontrados nas áreas de mata do Complexo da Penha, um dos pontos mais perigosos do conflito, onde foi morto aí também a grande maioria, A própria polícia e as páginas locais dizem que ele estava armado e era faccionado, ou seja, oficialmente ligado ao CV. De qualquer forma, o resultado foi o mesmo, mais um corpo no meio da guerra e uma família a mais de 2.000 quilômetros dali tentando entender o que fazer com a notícia. A dor da família e a vaquinha. Poucos dias depois da morte, os portais maranhenses divulgaram uma vaquinha solidária feita
feita pela família do Lucas. Eles pediam ajuda para levar o corpo de volta para Chapadinha, a sua cidade natal. O custo do translado funerário entre Rio de Janeiro e Maranhão é altíssimo e eles simplesmente não tinham condições de pagar. Em uma nota publicada nas redes sociais, a família escreveu: "Estamos passando por um momento de muita dor com a partida do nosso irmão Lucas da Conceição. A família luta para trazer o corpo dele de volta ao Maranhão para que possa ter uma despedida digna." A publicação rapidamente se espalhou com mensagens de apoio e também muitas críticas, né? Alguns lamentavam a tragédia e se solidarizavam com a mãe, dizendo que ninguém merece perder um filho assim. Outros foram mais duros, né? Lógico, dizendo que quem escolhe o crime sabe o risco que corre. Um fim cruel para quem pouco tempo antes se exibia nas redes sociais como parte da tropa do urso. Cadê o urso agora, né? Para poder arcar com os custos do funeral? Será que o urso vai pagar uma indenização à família por conta do anjinho ter morrido em trabalho? A operação mais letal da história do Rio. O caso do Mata Rindo é só um entre dezenas de histórias que estão surgindo conforme os corpos são identificados. A Operação Contenção já é considerada a mais letal da história do Rio de Janeiro. Segundo dados oficiais, são mais de 120 mortos, incluindo 4 policiais e dezenas de criminosos. A operação, que começou no dia 27 de outubro, teve o objetivo de retomar o controle territorial das comunidades dominadas pelo CV, além de prender chefes de fora do estado que estavam escondidos no Rio. Entre os presos e mortos há nomes de peso, como Rodrigo de Jesus Coelho, o RD, e o Joelisson Barbosa, o Fuzue, líderes do CV no Pará, além de outros foragidos identificados pela inteligência policial como articuladores de rotas de drogas e armas. A diferença dessa vez é que a polícia entrou para valer, Mais de 2.500 homens, agentes, foram mobilizados com apoio de helicópteros blindados e drones numa operação coordenada, numa ação coordenada que transformou o Rio num verdadeiro campo de batalha. E no meio disso, histórias como o do Mata Rindo acabam virando símbolo, tanto do avanço do tráfico sobre os estados, quanto da juventude perdida pela criminalidade. A geração Z na criminalidade. O mais impressionante é ver como que essa nova geração de criminosos é cada vez mais jovem e midiática. Rapazes de 18, 19, 20 anos que entram para o tráfico não só pelo dinheiro, mas também pela recompensa social que a internet oferece. Fama, respeito, curtidas. O Mata Rindo era um exemplo disso. Tinha centenas de seguidores, fazia vídeos posando com armas e motos e parecia orgulhoso de ser reconhecido como parte da facção. Para muitos desses jovens, o crime se mistura com um entretenimento. E o que deveria ser um aviso de perigo vira uma vitrine de status. Mas no fim, o desfecho é quase sempre o mesmo. Um corpo sendo velado, uma mãe chorando e uma vaquinha online para pagar o enterro. A história do Mata Rindo, é mais um capítulo trágico dessa guerra que parece não ter fim. Um garoto que trocou o interior do Maranhão pelo submundo do Rio, acreditando talvez que o crime era um verdadeiro caminho mais rápido para vencer na vida. Mas o que ele encontrou foi a morte, longe de casa, sem glória, sem despedida, sem sequer o direito de um enterro digno, custeado pela própria facção que dizia protegê-lo. É triste, mas é real. Enquanto o tráfico continuar recrutando jovens que acham bonito ser da tropa, o número de histórias como essa só vai aumentar. Quer dar um falou aqui pra galera de novo? Então vem cá então. Tá me acompanhando nos vídeos aqui. Beleza, vai. Ele apareceu ontem e apareceu hoje de novo, Falou? Falou! Tchau! Tchau!